Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E essa semana o destaque foi o mercado externo. Os estímulos econômicos anunciados pela China, aliada à pausa na taxa de juros nos Estados Unidos, impulsionaram o mercado essa semana. Além disso, a economia brasileira continua apresentando ótimos números. Começando falando do país asiático, a China anunciou aí uma série de medidas para tentar estimular a sua economia depois que os números por lá não vieram conforme o esperado, principalmente o crescimento da indústria e as taxas de exportação. A China anunciou o corte nas taxas de juros para os empréstimos de curto e médio prazo, ambas em 0,10 pontos percentuais. Agora as taxas ficam em 1,9% e 2,65% respectivamente. Além disso, anunciou a injeção de cerca de 33 bilhões de dólares na economia para tentar estimular a liquidez. E existe a expectativa que ainda nós tenhamos outros estímulos econômicos por parte do governo da China, principalmente aí no que diz respeito ao setor de infraestrutura. Já nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano decidiu pausar a sua taxa de juros, mantendo sua taxa inalterada entre 5% e 5,25%. Nem o discurso de Jerome Powell, logo após essa decisão, anunciando que os Estados Unidos possam ter ainda mais duas altas de juros ainda essa semana, acabou tirando o ímpeto do mercado. Isso porque os números mais fracos da economia norte-americana, principalmente os pedidos de auxílio-desemprego, que vieram acima do esperado, foram 260 mil pedidos só essa semana, faz com que o mercado não acredite que possa haver ainda mais duas altas na taxa de juros e que os Estados Unidos possam ainda suportar uma taxa de juros tão alta. Além disso, os sinais de que a inflação lá vem arrefecendo possam fazer com que o Banco Central de lá mude de ideia. Já na zona do euro, o Banco Central decidiu elevar sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. A taxa de juros agora na Europa é de 3,5%. E Christine Lagarde disse que vai precisar ainda subir a taxa de juros para tentar trazer a inflação para o centro da meta. Lembrando que a meta de inflação na zona do euro é de 2%. E a inflação atualmente deles está girando lá em torno de 6%, mesmo tendo arrefecido nos últimos meses. Além disso, a Europa entrou em recessão técnica, né, o que aconteceu na semana passada aí, quando o PIB do primeiro trimestre veio negativo em 0,1%. Mas mesmo assim, Christine Lagarde disse que a Europa ainda precisa subir sua taxa de juros para tentar conter a inflação. Já aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação essa semana do nosso IBC-BR, considerado aí uma prévia do PIB pelo Banco Central. Veio com uma alta de 0,56% no mês de abril, bem acima do 0,20% que eram esperados. Mesmo com o volume de serviços caindo aí 1,6%, isso mostra que a nossa economia vem crescendo mais daquilo que era esperado. Além disso, a agência de risco S&P elevou a nota do Brasil. A nota continua em BB-, mas foi passada aí da condição de estável para positiva. Isso quer dizer que há uma perspectiva de melhora da dívida pública brasileira. A S&P atribuiu isso às questões como a aprovação do novo arcabouço fiscal, ao controle da inflação e a uma melhora na perspectiva da dívida pública. Além disso, a agência de classificação de risco Moody's também disse que a inflação do Brasil está controlada devido ao pulso firme do Banco Central no controle da inflação. Tudo isso pode atrair o capital estrangeiro para os investimentos aqui no Brasil. Os estímulos econômicos vindos da China acabaram impulsionando o mercado de commodities. O petróleo fechou essa semana em alta de 2,56%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $70,35. Já o minério de ferro encerra com uma alta de 1,30%, com a tonelada cotada aos $117. Isso impulsionou o nosso Ibovespa, que encerra essa semana com uma alta de 1,46%. Já o dólar caiu 1,21% e encerra essa semana cotado aos R$ 4,82. Nós tivemos ainda a decisão do STF sobre a cobrança do PIS/COFINS de instituições financeiras. Essa decisão deve trazer aí um prejuízo, principalmente aquelas instituições que não aderiram ao Refis,
que era um programa de refinanciamento tributário do governo federal. Essa decisão foi dada numa ação do Banco Santander, que estima aí que deva ter que pagar algo em torno de 4,5 milhões de reais em impostos. Além disso, nós tivemos aí a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que permitiu aí o aumento, o reajuste na mensalidade dos planos de saúde em no máximo 9,3%, o que deve trazer impactos na nossa inflação. Mas nós tivemos ainda a decisão da Petrobras, que cortou o preço da gasolina em 4,3% a partir de sexta-feira, o que representa aí uma queda de cerca de 13 centavos no preço das refinarias. E o presidente Lula assinou o decreto colocando o Banco Central como responsável pela operacionalização e fiscalização das agências de criptomoedas aqui no Brasil, o que traz aí uma responsabilidade a mais para o nosso Banco Central. Falando agora da renda fixa, os juros futuros, o DI para janeiro de 24, encerrou essa semana estável em 13,02%. Já a carteira de títulos públicos no IMA geral encerra essa semana com uma alta de 0,22 pontos percentuais. Enquanto isso, os pré-fixados, medido pelo IRFM, encerra essa semana com uma alta de 0,19 pontos percentuais. As bolsas dos Estados Unidos também fecharam em alta essa semana. O S&P 500 encerrou com uma alta de 2,26%, a Nasdaq encerrou com uma alta de 2,76% e o Dow Jones encerra com uma alta de 0,95%. Já na Europa, a Holanda anunciou uma decisão essa semana de fechar aí seu principal campo de exploração de gás natural por questões de manutenção. Isso fez com que o preço do gás natural subisse bastante essa semana. Outra decisão que influenciou bastante no preço dos grãos foi a fala do presidente Vladimir Putin da Rússia, que diz que está estudando aí deixar o acordo de exportação de grãos da Ucrânia via Mar Negro. Isso fez com que o preço da soja e do trigo subissem bastante essa semana. O Stoxx 600 lá na Europa fechou com uma alta de 1,11%, na esteira aí também dos estímulos econômicos vindos da China. Nós tivemos ainda a decisão da taxa de juros no Japão, que manteve inalterada sua taxa básica de juros em 0,10% negativo ao ano. Para a semana que vem, nós temos a decisão da taxa de juros no Reino Unido e, além disso, fica a expectativa pela tramitação do arcabouço fiscal que deve ser votado no Senado ainda na próxima semana. Os nossos olhares vão ficar voltados aí para quarta-feira, que tem a reunião do Copom, que deve manter a nossa taxa Selic em 13,75, mas a expectativa é que no comunicado o nosso Banco Central já sinalize aí uma queda na taxa de juros para a próxima reunião. Além disso, a gente começa aí os estudos sobre o impacto do fenômeno climático El Niño, que tem a tendência de vir muito rigoroso esse ano. Da última vez que nós tivemos um El Niño mais rigoroso, a produção agrícola no Brasil caiu aí cerca de 11%. E fica a expectativa para ver quais vão ser os impactos disso na nossa produção no agronegócio. Lembrando que o bom desempenho do PIB do nosso primeiro trimestre se deve principalmente à expansão do nosso agronegócio. Muito obrigado e até a próxima semana.